Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Bom dia, meu irmão e minha irmã, seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria para nós estarmos hoje unidos em oração, como igreja e em comunidade. Esse é o terceiro domingo da Páscoa e nós queremos aqui acolher a todos vocês que estão junto conosco aqui no Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua história. Nós pedimos a você que possa compartilhar o link da Santa Missa, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas pela palavra de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o que nós mais precisamos é de ouvir uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e uma certeza de dias melhores. Nós queremos nesse momento entregar todas as intenções que vocês mandaram pelo nosso WhatsApp da nossa paróquia, da paróquia São Pedro. Você, toda quarta-feira e todo domingo, você pode estar enviando a sua mensagem do pedido de intenção da Santa Missa. Essa missa está sendo celebrada pelos fiéis falecidos Alzira de Souza, Antônio Noé, 7º dia, Alzira também 7º dia, Marcos Lemes de Andrade, 10 dias, Carla Luciene Cirilo Dias, 1 mês, Vanessa Silva Santos, 1 mês, Joana Dias, 1 ano, Antônia Maria de Araújo Lopes, 2 anos. Também rezemos pelo 7º dia de Vanessa Pinto Gonçalves e também o 7º dia por Antônio Marçal Pessoa. Rezamos pela alma de Aldagisa Nunes dos Santos, alma de Ademar, Angelina, José, Manuel Soares Santos, Maria Angélica Soares, Josi Mara Grisoli, Claudemir Menúncio, Antônio Vicente de Pieri, Aparecida Poli, Atílio João Grisoli. Pela saúde de Maria de Lourdes da Silva, pela saúde de Francisco e Pojucam Barbosa dos Santos, Áurea Lucas, pelo aniversário de José Antônio Lopes de Araújo, pelo aniversário de Margarida Lucas, Miguel Lucas e Álvaro Lucas. Também rezemos pelas intenções coletivas, pelo fim da pandemia coronavírus e pela cura dos enfermos que estão atingidos pelo coronavírus. E por todas as intenções que nós trazemos no seu coração, que nós trazemos aqui diante do altar do Senhor, e também agora você, as suas intenções pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, nós entregamos tudo isso nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro domingo da Páscoa, ritos iniciais. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que alegria estarmos reunidos na casa do Pai, nesse tempo de graça e gratidão a Deus pela Páscoa de nosso Senhor. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza da salvação e a esperança em alcançarmos a vida eterna. Com um coração ardente de amor ao ressuscitado, iniciemos esta liturgia cantando, acolhendo a equipe celebrativa e o presidente dessa celebração, o nosso pároco Padre Manuel, e o nosso vigário Frei Edivan, cantando o canto de entrada. Por sua morte a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida
temeremos mais a morte, a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, caríssimos paroquianos, neste momento vamos rezar juntos a nossa missa dominical. Agora você deixa tudo aí na sua casa e se transporte para cá em espírito. Faça o seu arrebatamento em espírito para unir-se com toda a paróquia e com a própria Igreja de Deus. Olha, meus irmãos, hoje é o 4º domingo do mês e nós rezamos hoje por todos os dizimistas aniversariantes do mês de abril. A lista não chegou. Vou cobrar quem é responsável, cobrar online, não é verdade? Não chegou a lista dos dizimistas, né? E eu preciso da lista para ler. Eu gosto de ler os nomes dos dizimistas aniversariantes do mês. Mas quer dizer que você que fez aniversário nesse mês tão turbulento, né? Tenham certeza da nossa oração hoje. Esta missa está sendo celebrada por você, dizimista aniversariante. E no final da missa, Fabiano vai cantar os parabéns para vocês, viu? E depois nós vamos rezar junto. Ele canta bem. Pois é, eu queria... Que pigarra chata, né? Queria lembrar vocês de uma coisa interessante. Eu estava hoje... Quando a gente levanta para rezar a missa, o padre começa a rezar a missa desde o banho, viu? Ele já fica pensando, rezando e também pensando nas leituras, pensando no povo, pensando nos recados, pensando em tudo, né? A gente não reza a missa só numa hora e 15, né? Já quando levanta a gente já começa a pensar. Aí eu estava pensando, hoje é o 3º domingo da Páscoa. Me veio um versículo do capítulo 12 do livro do Êxodo, que é sobre exatamente a história da Páscoa. E lá no versículo 42 dizia que esta foi a noite em que o Senhor vigiou, velou para salvar o povo de Israel. Quer dizer que Deus, antes de salvar o povo, Ele velou. Eu fico lembrando as nossas vigílias, né? Aí está o sentido da vigília de Páscoa: velar com o Senhor e velar à espera do Senhor. Tem uma tradução comentada desse versículo, Êxodo 12, versículo 42, que fala das noites em que o Senhor velou para a salvação do mundo inteiro. E a primeira noite que Ele velou foi quando Ele quis criar o mundo. O mundo era só trevas, caos, e o Senhor velou. E Ele chamou essas trevas de primeira noite. Mas nessa primeira noite, Ele libertou o mundo do caos e das trevas também. Mas Ele velou para salvar o mundo. Depois a
segunda noite, em que ele velou também, foi importante. Ainda não havia povo de Deus, ainda não havia fé no mundo. Ele velou para falar com Abraão e criar fé. Abraão é o pai da fé. Imagine nós sem fé, nessa situação em que vivemos agora, de isolamento, de solidão, de limitação. Pois é, a fé nos ajuda a passar por isso, mas o pai da fé mesmo é Abraão, e Deus velou para criar a fé. Então ele aparece a Abraão. Ele tinha 100 anos, Sara tinha 95 anos, e ele fala para Abraão: você vai ter um filho, e aí os teus filhos serão os meus filhos, os teus filhos constituirão o povo de Deus. A fé foi expandida a partir da fé de Abraão, mas Deus velou para criar o povo de fé, para criar a fé no meio de nós, para nos dar o dom da fé. Ele velou. E depois a terceira noite é quando ele apareceu no meio da noite no Egito para salvar o povo. E nesse dia ele tirou o povo da escravidão, do sofrimento, da humilhação, mas ele velou também de noite para salvar esse povo. E ainda tem a quarta noite que ainda não chegou, mas vai ser a noite do julgamento, do fim do tempo. O Senhor vai velar para a nossa salvação definitiva. E a tradução comentada diz: nesta noite do céu virá o Messias, e Moisés vai surgir do meio do deserto, onde ele caminhou. Sabe que ele foi, o pessoal fala que Moisés foi sepultado na planície de Moabe, que fica no deserto, mas ninguém achou a sepultura de Moisés. Significa que ele está em algum lugar, ele não morreu. Quando chegar a última noite, em que Deus vai velar para a salvação definitiva, ele vai surgir do meio do deserto, porque ele não morreu, ele está vivo, né? E ele vai caminhar juntamente com Jesus, o Rei Messias, à frente do seu rebanho. E aí nós não teremos mais noite. Todas as noites serão vencidas, superadas. Então, se agora você passa pela noite, está velando de noite, nas trevas, no sofrimento, tenha certeza que o Senhor está velando com cada um de nós, porque Ele nos deu o dom da fé, Ele nos concedeu o dom da fé. É com esse espírito pascal, que lembra sempre a vigília que o Senhor fez para a nossa salvação, que nós vamos celebrar esse terceiro domingo da Páscoa, na esperança de que essa noite pela qual nós atravessamos agora, ela passe rápido, passe rápido. Às vezes a gente não vê nem indício, né? As pessoas estão falando de um possível retorno já, mas a gente não vê indícios disso, porque as coisas estão só aumentando, né? O povo está no reboliço, para lá e para cá. Eu nunca vi tanta agonia, ninguém sossega, o pessoal não sabe mais o que fazer, mas Deus sabe, porque o mundo era caótico e Ele pôs ordem no mundo, velou e pôs ordem no mundo. Ele sabe o que fazer. Então eu acredito que rapidamente nós vamos voltar, não por poder do homem, né? Mas porque Deus tem a capacidade de organizar o caos em ordem, de botar ordem no caos. Vamos começar essa nossa missa hoje de manhã com esse pensamento: Deus sempre está em vigília para nos salvar, para nos libertar das noites de trevas, das noites escuras e tenebrosas. Vamos pedir que Ele nos livre. Rezem conosco com toda a profundidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor.
Peçamos perdão a Deus de nossos pecados. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados, nos conduza à graça da vida eterna. Amém. Vamos elevar o nosso hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Oremos, lembrando então dos dizimistas aniversariantes do mês
de abril. Rezemos por eles, por seus familiares. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouçamos com atenção a palavra que nos dá vida, nos encoraja e abre os nossos olhos para os sinais que nos conduzem ao caminho da verdade. Assim como os discípulos, deixemos que os nossos corações sintam o ardor do amor daquele que deu a vida por cada um de nós. Ouçamos a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 14. Não era possível que a morte o dominasse. Primeira leitura. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós testemunhas, e agora exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passamos para o Salmo responsorial, o Salmo 15. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade,
felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade, felicidade sem limites. Ouçamos a segunda leitura tirada da primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, no versículo 17. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele fostes destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes mesmo de aclamar o Santo Evangelho, nós não poderíamos deixar de, nesse quarto domingo, dizer e falar os nomes dos aniversariantes do mês, os dizimistas desse mês. Nós queremos celebrar e agradecer a Deus pela sua vida. E eu quero ler agora o seu nome aqui. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida e pelo aniversário de Antônio Alves de Souza, Carla Carina Ferreira Gomes, Antônio Ivan da Silva, Santo Valci Briante, Eliane, Evanir Alves Félix Pereira, Rômulo de Souza Monteiro, Isabel Aparecida Paixão Santana, Cristiane de Lima Zambelli Polato, Delza Maria Bonfim de Souza, Priscila da Silva Antunes, Mônica da Silva Couto, Nair Ferreira da Silva, José Bonifácio Calado, Renata Lourenção Fernandes Lopes, Gabriel de Lima Zambelli Polato, Claudineia de Brito Donon, Renata Maria Galindo dos Santos, Ademir Benedetti, Gabriel Martinez, Adair Roberto da Conceição, Jaqueline Geraldo Molina, Tatiane Felício dos Santos e Tatiane Cristina Regim da Silva,
A Paróquia São Pedro deseja a todos vocês, dizimistas, muita saúde, muita paz e alegria, que Deus possa iluminar a vida de cada um. E assim, iluminados, nós queremos aclamar o Santo Evangelho, a palavra de Deus que é vida e luz para o nosso caminho. Com muita alegria, pela sua vida, aclamemos o Santo Evangelho. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleopas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram
e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nós continuamos nas nossas semanas pascais, sempre com os relatos sobre a ressurreição de Jesus, e esses relatos têm o objetivo de fortalecer cada vez mais a nossa fé na ressurreição do Senhor. E é claro que, fortalecida a fé na ressurreição do Senhor, isso nos revigora no dia a dia. Isso tem uma consequência na vida de cada um de nós. Por isso que eles insistem nesse relato. Hoje nós temos o discurso de Pedro, logo após o dia de Pentecostes. O povo deve estar perguntando para Pedro, que é o responsável da comunidade: será que o Senhor ressuscitou? E qual é a função de Jesus como ressuscitado? Faz um discurso bonito, porque logo após a vinda o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a comunidade se reúne. Ou seja, que a comunidade ela é gerada pelo próprio Espírito Santo. E a comunidade reunida, então, ali no meio deles surgem perguntas. E eles querem ter de fato a convicção de que Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, qual é a função dele? Por que ele ressuscitou? Qual é o objetivo? É o que Pedro tenta mostrar hoje. Ele faz uma comparação bonita entre Davi e o próprio Jesus. Davi, vocês sabem que é o rei dos reis. Governou tão bem que todo mundo esperava que o seu reino não terminasse. E as profecias surgem a partir do reino de Davi, dizendo que, assim como ele governou, viria um melhor do que ele para governar o povo, e o reino dele seria eterno. E aqui é que está a questão, porque nenhum homem pode governar eternamente, meus irmãos. Pedro entra aqui para fundamentar a ressurreição de Jesus, entra no cerne da questão da realeza eterna. Quem é que pode ter a realeza eterna? Somente aquele que é eterno. E a respeito de Davi, ele diz: Davi morreu e o seu sepulcro está aqui no meio de nós. Por melhor que ele tenha sido como rei, ele não pode governar eternamente, porque ele morreu. Acabou Davi. Foi bom só em alguns momentos, em algum período. Ele não tem a realeza eterna. Mas ele sabia, diz Pedro, próprio Davi sabia, porque ele era obediente a Deus, e Deus lhe concedeu essa sabedoria. Ele sabia que da sua descendência
alguém sugeria e aparecer e governaria eternamente. O que Pedro quer dizer é que se Davi morreu, Jesus morreu, mas não ficou no túmulo, sua carne não conheceu a corrupção. Então aquela profecia anunciada a Davi, de que da sua descendência surgiria alguém para governar eternamente, cujo reino não teria fim, isso aconteceu exatamente na pessoa de Jesus. Então, se o povo está perguntando para que ele ressuscitou, por que ele ressuscitou, e de fato ele ressuscitou, Pedro quer dizer, isso já estava tudo previsto pelas Escrituras. Vocês que não conhecem, e Davi, o grande rei, já sabia que da sua descendência alguém ia surgir, e esse que surgiu é Jesus. Então qual é o objetivo de Jesus ressuscitar? Governar eternamente o seu povo. Governar eternamente o seu povo. Meu irmão, você é governado somente pelo prefeito? Você é governado somente pelo presidente? Graças a Deus que não, né? Que você tenha fé, e através da fé é Jesus que o conduz. E você tem a igreja, através da igreja Jesus o conduz. Você precisa crer nisso, eu preciso crer nisso, para que a vida de Cristo se manifeste na minha vida e na sua vida, para que a ressurreição de Cristo gere efeito na nossa vida através da fé. Não é um exercício muito difícil. Eu acho bonito quando eu converso com os paroquianos, né? E eles vão ensinando a gente, até enriquecendo a espiritualidade da gente, e a gente vê que nós estamos todos no mesmo caminho, né? Esse dia recebi uma pessoa tão piedosa, né? Da qual jamais eu duvido da fé, jamais, né? E ali me enriqueceu aquele encontro, porque ela dizia: olha, tenho duvidado da fé, mas é preciso que nós tenhamos a fé para que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida, para que Cristo reine sobre nós, só através. Como eu digo para vocês, se você perde o viés da fé, como que Cristo vai se manifestar? Então o seu coração fechou-se. O Evangelho de João: aqueles que creem, olha, você já sabe dessa fala, né? Aqueles que creem serão salvos. Ah, mas eles pecam também. Eles pecam, mas eles creem. E os que não creem, qual é a conclusão? Esses já estão condenados, porque não acreditaram no Filho do Homem. Mas esse crer, ele não é perfeito, Até conversando, e olha que não é só uma pessoa só que faz essa experiência, que revela essa experiência para a gente. Até dizia para essa pessoa, os santos duvidaram muito, né? Olha aí na biografia, na geografia, você vai ver que aqueles que são mais santos tiveram essa dúvida também. O crer não é perfeito, mas a gente precisa perseverar na fé. Sabe, quando você está doente, alguém traz um prato de sopa para você. Aí você não tem paladar para comer aquela sopa. Você não tem coragem, você não tem gosto, não tem vontade nenhuma. Mas você come a sopa. Toma a sopa. E a sopa te revigora. Assim é a caminhada na fé. Tem hora que a gente não tem
mas a gente precisa beber a fé, comer da fé, se alimentar dessa fé. E como é que eu faço isso? Continuando na caminhada, continuando na oração, continuando na leitura da palavra de Deus. É a sopa da fé. Mas hoje eu estou prevaricando, né? Hoje eu estou oscilando, hoje a minha fé está tão fraca. Qual é o perigo? Então eu não vou à missa hoje. Eu não estou acreditando. Aí você não está tomando a sopa. Pode morrer. Porque se alguém recusa, sem paladar, sem vontade alguma, de tomar aquela sopa, pode ser o começo do fim dele. Porque não come hoje, não come amanhã, e depois ele morre. Então mesmo a gente oscilando, é preciso tomar da fé. E como é que eu faço isso? Eu continuo com o meu hábito de orar, de me alimentar da palavra de Deus, de frequentar a comunidade, de participar das minhas obrigações. Estou tomando a minha sopa. Outro dia eu vou estar hiper animado. Só não tem oscilação quem tem certeza. Quem tem certeza. Mas nós caminhamos pela fé, não pela certeza. Quando é que nós não vamos ter mais oscilação na fé? Quando nós estivermos diante dele. E esse dia vai acontecer. Quando nós estivermos diante do ressuscitado, que governará eternamente sobre nós. Mas nós temos que tomar cuidado com a palavra de São João. Se a gente não crê, a gente já está condenado, porque a gente fecha o coração para essa graça de Deus. Creia. A tua fé não é perfeita, mas o Senhor vai torná-la, vai aí te ajudando, trabalhando. Você está querendo. E converse com Ele. Aumente a minha fé, eu quero crer. Eu quero crer. Quero que tu governes sobre mim. Davi morreu, diz Pedro, para fundamentar a fé do povo que está perguntando: o que acontecerá conosco depois que você nos diz que esse Jesus ressuscitou? O que acontecerá conosco? E ele fala: Davi morreu, mas antes mesmo de morrer, ele sabia muito bem que alguém da sua descendência ia reinar para sempre. Ele não é eterno, mas alguém da sua descendência é eterno. E este não conheceu a corrupção, e esse governará para sempre sobre os filhos da fé. E São Pedro fala para o povo: vocês precisam ter fé para que a vida dele, vocês precisam ter fé para que as obras dele, vocês precisam ter fé para que a graça dele atinja cada um de vocês. Não vamos participar do reinado de Cristo sem este instrumento primordial que é a fé. Vejam bem que o discurso de Pedro aqui é incutir na cabeça da comunidade que não perca a fé, senão Cristo não pode operar. Sem a fé, Cristo não pode operar. Se ele faz, ele está vivo. Ele tem certeza disso, de que o Senhor está vivo. Agora basta a gente responder a essa vida de Cristo através da fé. Quão importante é a fé na vida de cada um de nós, meu irmão. O discurso de Pedro é bom, muito bonito. É interessante que ele faz isso, pois ele sabe que Jesus é da descendência de Davi. Todos nós lemos, né? O evangelho do nascimento de Jesus conta que ele nasceu aonde? Nasceu em Belém. Então, Belém é a cidade de Davi. Daqui os evangelhos fazem Jesus sair lá, Maria sair lá de Nazaré grávida, só para nascer em Belém, para dizer: ele é da descendência de Davi. E Davi é de Belém, é de Judá. Então ele vai nascer lá na Judéia, em Belém da Judéia, porque é lá que deve nascer o filho de Davi, aquele que vai assumir o trono de Davi e vai governar o povo
para a eternidade. Graças a Deus que nós não somos governados só por homens. Deus está aqui, no nosso coração, na nossa mente. E as pessoas podem olhar para nós e falar: por que vocês estão nessa situação difícil, se comportando tão diferente das outras pessoas? Por que vocês não perdem a esperança? Quando vocês estão desesperados, quando vocês estão passando por turbulência, não perde a esperança? Porque nós somos governados por Cristo. Nós nos colocamos. O cristão ele é audacioso, né? Ele está acima do caos. Ele caminha acima do caos, como Jesus caminhando. Vocês viram? Lembram daquela passagem, né? Jesus é em cima da água, não afunda o caos. Às vezes nós andamos por cima da água também e não afundamos, e as pessoas ficam olhando. Por que eles, quando eles passam por turbulência, eles continuam serenos, como se nada o atingisse? Porque nós somos governados pelo Senhor, através da fé na ressurreição. Nós já lemos o Evangelho que fala sobre a experiência dos discípulos de Emaús. Esse Evangelho caiu, inclusive, no meio da semana. Eles voltando para casa, completamente desolados, porque a fé no Cristo ressuscitado não estava acesa no coração deles, e porque eles não estavam sendo governados pelo Senhor. Na realidade, meus irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Eles queriam que Jesus governasse do jeito que eles desejavam. Está escrito que ele deveria libertar o povo, está escrito que ele deveria organizar todas as coisas, está escrito que ele deveria vencer o poder inimigo, mas tinha que ser do jeito da cabecinha deles, do jeito que a cabecinha deles pensava. Enquanto que Cristo estava agindo já naquele momento. E eu digo que muitas vezes nós perdemos a fé por causa disso. Porque nós queremos que Deus opere na nossa vida, mas do jeito que eu entendo, do jeito que eu penso. Eu quero conduzir a mão de Deus na minha vida. E ao contrário, é Deus que conduz a nossa vida. Nós não podemos dizer a vontade de Deus. Deus tem integridade. E como não acontece do meu jeito, como eu quero, como eu imagino, eu abandono a comunidade. O que aconteceu com eles? Os outros ficaram. Os outros se deixaram conduzir pela mão de Deus. Esse não, queria conduzir. Já que não é da forma como eu imaginei, eu vou embora. É o que eu dizia esses dias: a gente não pode pôr condição nenhuma para que Deus haja na vida da gente, nem para que a gente tenha fé. Deixa que Ele faça, Ele sabe o melhor para nós. Abandonemo-nos nas mãos de Deus, confiemos nele. E mesmo assim Jesus não desiste, vai atrás deles. E aqui a esperança minha é que alguns não se percam, porque o Senhor vai sempre atrás. O coração deles vão sempre arder. Pode até abandonar a comunidade, mas o coração vai ficar ardendo, porque o Senhor vai atrás, vai em busca dos seus, para não perder nenhum daqueles que o Senhor lhe confiou. Enfim, a conclusão vocês já sabem. Eles acabam reconhecendo Deus Jesus através da partilha da palavra, através das Escrituras, através de Moisés e do partir do pão. Eles pedem que o Senhor fique com ele. Aí já era o começo do reacender da fé. Fique conosco, que a noite já está passando. Eu lembrava esses dias para vocês que esse pedido estava baseado no medo deles de passar uma noite sem o Senhor. Atravessar uma noite sem Deus é muito perigoso e é muito difícil na nossa vida. Não se arrisque, não se arrisque.
querer passar a noite sem a presença do Senhor na sua vida. Ela pode ser interminável. Vocês não viram, né? No começo eu falando da vigília, o Senhor sempre velou da noite para libertar as pessoas, para dizer que aquelas pessoas não estavam na noite sozinhas, nem o povo estava na noite da libertação sozinho, o povo do Egito. O Senhor estava velando com eles, para transformar aquela noite em dia. Nem Abraão nem Sara estavam atravessando a noite sozinho, estavam atravessando a noite sozinho. O Senhor estava velando com eles, e eles passaram da noite para o dia. Se você arriscar-se a atravessar a noite sozinho, de modo ousado, independente, prepotente, a noite pode ser interminável. E esses discípulos, eles observaram isso. Rapidinho eles acordaram. Fica conosco, porque a noite já chegou. E é perigoso, não para ti, mas para nós. E ali eles reconhecem o Senhor. Nunca mais eles querem atravessar a noite sozinhos. Agora, eu dizia para vocês na última vez que nós lemos esse evangelho, né? É preciso que a gente mantenha esses exercícios que o Senhor fez para fazer com que esse povo reconhecesse, esses discípulos reconhecessem Jesus como ressuscitado. Explicou para eles a palavra, a Escritura, explicou Moisés, e depois partilhou o pão com eles. Partilhou o pão com eles. Então, esses exercícios são essenciais para que a fé, é a sopa que a gente deve tomar, para que a fé não morra, mesmo que ela oscile. Coma da palavra de Deus, sempre. Leia a palavra de Deus. Reze com a comunidade. Esses discípulos voltaram. E depois, coma do pão da Eucaristia. Coma! Ele é o pão daqueles que oscilam na fé. Não é o pão dos santos. Não é o pão dos perfeitos. Porque esses não precisam mais. Ele é a sopa que faz com que a minha fé seja mantida viva. Viva! E o meu irmão, isso que eu passo para você hoje. Pedro fez esse discurso. Meu irmão, olha, mantenha a fé no Cristo para que Cristo possa reinar. Como é que eu vou manter a fé? Escute a palavra, coma do pão da Eucaristia, fique na comunidade e a tua fé jamais vai oscilar. Agora, só para concluir, meus irmãos, a exortação de Pedro: se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, se é uma coisa que eu não tenho medo, é da discriminação de Deus. Nenhum homem vai julgar como ele julga, né? O rico, o pobre, o índio, o negro, tudo passará pela mesma balança, com equidade, com justiça. São Pedro fala: vocês podem ser discriminados por outras pessoas, mas vocês têm fé naquele que julgam, invocam aquele que julgam de acordo com as obras, sem discriminação nenhuma. Agora, se vocês estão invocando a Deus, esse Pai, tem que viver respeitando a Deus. O que é que vocês concluem daqui? É que as pessoas invocavam a Deus, mas não viviam respeitando a Deus. E como é que eles desrespeitavam a Deus? Através das suas atitudes. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque eu invoco o nome do Senhor, mas a minha atitude desrespeita a Deus, a quem eu invoco. E como é que eu vou desrespeitar a Deus através das minhas atitudes? Através da mentira, da maledicência, do egocentrismo, da vaidade, do abandono à fé, da autossuficiência, do deboche, da imoralidade. Eu acho que São Pedro percebe isso na comunidade. Não, vocês estão rezando todo dia, invocando, mas vocês vivem aí na imoralidade, vivem na fornicação, vivem na briga, vivem na rivalidade, vocês vivem aí na disputa uns com os outros, e depois invocam o nome do Senhor, mas a atitude de vocês não respeitam esse Deus.
Então se você acredita no Cristo ressuscitado, tem que ter esse procedimento. Depois ele fala: vocês foram resgatados. Antes vocês viviam nessa vida imunda, mas foram resgatados. Qual é o preço disso daí? E faz aqui uma imagem pascal. Foram resgatados pelo ouro, pela prata? Foram comprados pelo ouro, pela prata? Não. Foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Do Cordeiro que foi imolado lá no Egito? Não. Do Cordeiro de Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele se imolou por nós. E através do seu sangue, da sua morte, Ele nos resgatou. Então agora o procedimento deve ser outro. Você acredita nisso? Seu procedimento deve ser outro. É outra coisa difícil também na vida da gente. Todos nós prevaricamos, meus irmãos. E feliz daquele que reconhece. Porque ainda tem aquele que é muito orgulhoso e arrogante, que é capaz de se achar acima de toda santidade, né? E apontar o dedo para os outros, e jamais fazer o exame de consciência. Esse não tem jeito de alcançar a salvação, porque vive na sua própria vaidade. É algo difícil aqui. Invocamos o nome do Senhor, vamos respeitar o Senhor através da nossa prática de vida. E uma forma de fazer isso é a gente sempre se examinar. Quando eu vejo as pessoas colocando as suas fraquezas para fora, os seus pecados, a pessoa está procurando a viver de acordo com o resgate do Senhor. O Senhor me resgatou através da sua morte, do seu sangue. Ele é o meu Cordeiro, Ele me libertou e agora eu invoco o nome dEle. Eu quero viver de acordo com aquilo que Ele me ensina. Mas eu prevarico, eu caio, sou ciumento, sou invejoso, sou egoísta, às vezes me acho melhor do que os outros, mas eu quero ser resgatado pelo Senhor. Eu quero respeitar o Senhor. Quero respeitar o Senhor. Respeite o Senhor. Ele te resgatou. Então, se você faz esse exercício, Ele vai operar na sua vida. Porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Alguma obra que você faz é boa e glorifica a Deus, certamente. Só uma já é suficiente para você alcançar a redenção. Porque Ele vai ter misericórdia do restante. Veja, meus irmãos, que a Páscoa do Senhor nos transforme em homens novos. É o prefácio de hoje. Novas criaturas em Cristo Jesus, porque fomos resgatados por eles. Prefácio que nós vamos rezar. Somos novas criaturas. Busquemos ao menos ser. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor, fortalecei e acompanhai a vossa Igreja, para que seja preservada de tantas perseguições e injustiças. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, concedei a paz ao mundo inteiro, para que vossos filhos e filhas possam viver o amor e amparai todos os que se encontram enfermos. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, favorecei com as vossas bênçãos as nossas comunidades, para que, olhando para o ressuscitado, possam dar testemunho de convivência fraterna e amor ao próximo. Nós os pedimos.
Senhor, escutai a nossa prece. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas da vossa Igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Liturgia Eucarística. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Apresentemos ao Senhor os nossos dons, a verdadeira vocação, amar a Deus sobre todas as coisas. Eis a nossa oferta de gratidão e louvor a Deus. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é todo-poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos, a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
verdade. Ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrando de todos aqueles que celebramos essa Santa Missa. Sobretudo pelo 7º dia de Alzira de Souza, rezando também pela família. 7º dia de Antônio Noé, 7º dia também, rezamos também pela sua família. E o 7º dia de Vanessa Pinto Gonçalves, também de Antônio Marçal Pessoa, também 7º dia. Queremos estar em comunhão com todos os familiares, rezando com vocês, na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvar, glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vem a esperança. Nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, cessa aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, meus irmãos. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e onde eles aqui o corpo e o sangue do Senhor, o Cordeiro de Deus, ele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Rito da comunhão. Os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão. Aleluia. Nós somos convidados hoje, da mesma maneira em que vivemos a liturgia da palavra e a liturgia eucarística agora, eu e você somos convidados a fazer a nossa comunhão espiritual. A mesma experiência que nós fizemos com Jesus que se revela através da sua palavra, nós fazemos a experiência agora, meu irmão e minha irmã, de Jesus na Eucaristia que parte o pão junto conosco. Faça sua oração, faça sua prece nessa hora, apresente-se a Jesus na sua comunhão espiritual. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, um dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, um dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete
alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus, e quando amanhecer, um dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, um dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer, um dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, um dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Para fazer os nossos avisos, meus irmãos, bem curtinhos também. Eu acho que eu demorei bastante na missa hoje, viu? Já vamos, 8, 9 e meia já? Jesus do céu. Olha, eu não vi, né? Se vocês sofreram, problema de vocês. Mas eu não vi, viu? E eu quero, primeiramente, lembrar dos dizimistas aniversariantes do mês. Dizer que nós rezamos por vocês. A lista chegou rápido, viu? Depois que eu falei, graças a Deus. E lembrar que a lembrança está na secretaria da paróquia. A lembrancinha de vocês, queridos irmãos, a imagem de São Pedro Apóstolo. Nesse tempo de pandemia, venha buscar a sua imagem, deixe na sua casa, para quando você for rezar, você ter no seu altar a imagem do seu padroeiro, que é São Pedro Apóstolo. Então, aqueles que já fizeram aniversário, podem muito bem ter essa imagem na sua casa. A igreja está dando. Passe na secretaria da paróquia durante a semana, das 8 ao meio-dia. Só pegar e vai embora. Não tem encontro com ninguém, não tem abraço, não tem beijo, não tem nada. Só pegar a sua imagem e você volta para casa. Sem aglomeração, viu? No decorrer da semana. E já vou aproveitar e vou rezar por vocês. E vamos também cantar os parabéns para vocês hoje. Pedir a Nossa Senhora de Sion que interceda por cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ora, meu irmão, agradeço a equipe aqui de animação, as equipes, porque nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, todas as bandas já passaram por aqui, claro que todas, quase que todas, né? Todas, né? E só falta o Vinícius, né? Porque agora ele está na parte técnica, né? Mas esses dias, qualquer dia dele, ele vai cantar para nós, né? O Nando vai fazer a parte dele, né? E ele canta. Pois é. Olha, e isso manteve assim um ar de normalidade, né? Pelas bandas, isso tem me consolado bastante também, né? Então, às vezes eu vou rezar a missa, vejo a banda cantando, vejo a lista de dizimista, vejo a lista de intenção. Isso cria um ar de normalidade da minha parte. É mais fácil para mim porque eu estou aqui. Para você eu sei que é mais difícil também. Mas nós estamos tentando fazer o máximo possível para você guardar a sua fé e a sua unidade com a paróquia. E eu percebi assim um momento de grande comunhão entre nós. O pessoal vindo, padre, quero cantar, padre, quero ler, padre, quero participar da Santa Missa. Estamos unidos. Essa pandemia não vai nos dividir. E você vai se unir a nós nas nossas orações. Hoje eu fiquei tão empolgado que eu esqueci até do Frei aqui, né? Não deixei ele rezar a missa. Mas quem sabe quarta-feira ele se anima, daí ele reza a missa na quarta-feira sozinho, né? Para descontar de hoje, né, Frei? Outra coisa, senti falta hoje dos cerimoniários. Faz tempo que não vem aqui. Não vão perder a fé, viu? Precisa vir, vem aqui um ou outro representando o grupo. Sinto muita falta dos coroinhas. Eles nunca mais vieram, né? Mas eu acho que aí não tem problema um dia vir alguém, um maiorzinho, né? Já está com o pescocinho duro, não tem problema nenhum. Ele vira e vem sozinho, a gente reza. Aquele que se quiser também, não é obrigado, né? Mas assim eu vejo a comunidade reunida aqui, né? Sinto falta também dos ministros, precisa vir também um dia, um ou outro, vir aqui também para rezar conosco. Assim vocês vão se fazendo representar na comunidade e demonstrando a nossa unidade. Quero rezar por todas as pastorais da Ave Maria, quero rezar pelo pessoal das laudes, da oração da manhã, quero lembrar a Dona Natália, que está doente, acamada, Dona Antônia, que sempre estão aqui na missa da manhã. E rezar por todas as comunidades da nossa paróquia Ave Maria, pela Cristo Rei, pela Sagrado Coração, pela Perpétuo Socorro e pela Santa Margarida. Lembrando que elas estão também abertas no horário de missa, para você ir lá fazer a sua oração. E aqui, eu estou aqui hoje o dia todo, viu? Então, agora após a missa, você que participou da missa, quero comungar. Como é que eu vou dizer que você não comungar? Participou da missa conosco, eu estou aqui, até meio-dia, depois das 14 horas, até às 19 horas, o Frei Edivan, só para atendê-los. Nós não vamos nos abraçar, infelizmente, mas vai chegar a hora, né? Nós vamos conversar um perto do outro. Você vem, faça a sua oração, recebe a sua Eucaristia e volta para casa nesse domingo. Mas faz falta. Se faz falta para mim, eu sei que faz falta para você também. E o pessoal tem feito isso de modo muito cômodo, muito respeitoso, guardando a distância, sem conversar, sem fazer tumulto, reza, comunga e volta para casa e está alimentado pela palavra e pela comunhão. Então, nós estamos aqui o dia todo, meu irmão, esperando por você, queridos paroquianos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Sion, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Em paz, meus irmãos, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo e
para aqueles que virão até daqui a pouco. Quem é essa que avança